Eu me propus a falar sobre esse tema porque a gente lida com ele todos os dias no consultório e todos os dias na igreja. Famílias funcionais e famílias disfuncionais ou não funcional. E aí, algumas vezes, nós nos perguntamos se a igreja passa por isso. Se nós temos famílias disfuncionais na igreja. Se nós temos famílias somente funcionais na igreja. Porque a impressão, muitas vezes, que nós temos é de que nós vivemos numa bolha e que as coisas que acontecem lá fora, no mundo, ao nosso redor, não acontecem dentro da igreja. Só que não é verdade. Não é verdade. Nós não somos algo à parte da sociedade. A igreja está inserida nesse contexto. E essa preocupação do que serão as nossas famílias amanhã ou depois é fundamental para a saúde da igreja. Quando eu fazia teologia, tinha esse slogan lá nos corredores da teológica. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Porque a ideia era fortalecer a família. Hoje eu não sei se esse slogan é totalmente adaptado ao nosso tempo. Se eu fosse criá-lo hoje, eu diria famílias funcionais, igreja funcional. Famílias desfuncionais, igreja desfuncional. E aí você pode estar se perguntando, pastor, o que é isso? O que é funcional ou não funcional? Então, eu vou rapidamente colocar para você, para a gente ler um texto e orar e começar a mensagem dessa noite de verdade. Funcional é quando os líderes, quando os liderados, quando pais, quando filhos de uma família exercem os seus papéis. Ou seja, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, cachorrinho é cachorrinho. Tá? Porque eu sou do tempo que pai era pai, mãe era mãe e cachorro era lá fora. Hoje cachorro dorme na cama da gente e a gente dorme no chão. Talvez isso não seja capaz de tornar uma família disfuncional, mas talvez mostre uma bagunça ali dentro. Então, vamos ver o que nos diz a palavra de Deus? Lá em 1 Coríntios 7:35, se você puder abrir, tá? Para a gente ter aqui um texto, alguns textos eu trouxe, não sei se vai dar tempo ler todos, mas seria muito bacana a gente basear as nossas palavras nesta noite com a Bíblia. 1 Coríntios 7:35 diz assim: estou dizendo isso, Paulo dizendo à igreja, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor qualquer restrição, mas para que possam viver de maneira correta em plena consagração do Senhor. Então, o intuito não é ser pesado para ninguém, mas o intuito é que a gente venha viver com o propósito para o qual nós somos chamados, que é em consagração ao Deus vivo. E lá em Levítico 27, no versículo 28, diz assim: todas as coisas consagradas ao Senhor são santíssimas ao Senhor. Irmãos, eu não aceito a ideia de que a minha família não seja santíssima ao Senhor. Eu não aceito a ideia do inimigo vir e colocar a mão dele na minha família a hora que ele, inimigo, quer. Eu não posso concordar com isso. Eu tenho que exercer o meu papel de líder na família e proteger a minha família sendo um líder consagrado. Se nós queremos investir nas nossas famílias, consagração ao Deus vivo é o primeiro passo. Vamos orar? Pai, é com o Senhor. Fala as nossas necessidades nesta noite. Mesmo que essa fala venha nos chocar, venha nos tirar da nossa zona de conforto, venha nos fazer questionar os nossos papéis dentro das nossas casas, porque eu sei que as nossas casas afetam a igreja que nós congregamos. A santidade dos nossos lares
afeta a igreja que nós congregamos, Pai. Por isso, que esta noite seja uma noite prazerosa, de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Em 2007, mais ou menos, quando eu ainda fazia a minha formação em psicologia, nós tivemos uma matéria chamada Nova Configuração Familiar. E eu, como pastor, sentando ali nos primeiros bancos, ouvindo essa matéria, a professora dizia assim: em 10 anos, 15 anos no máximo, nós teremos casamentos homoafetivos. E eu dizia, jamais, isso jamais vai acontecer. Porque a igreja vai se posicionar. Porque a sociedade tradicional não vai deixar. Isso estou pensando dentro de mim e ela falando. E ela dizia, nós teremos maior número de casais morando juntos do que casados. E dentro de mim, eu dizia assim, isso jamais vai acontecer. Porque a igreja de Cristo vai orar. Porque a sociedade tradicional não vai deixar. Isso foi em 2007. Nós estamos em 2025. E diante deste fenômeno da sociedade, eu quero trazer alguns dados para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo colocá-los, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Olha só, gente, 2007 eu não acreditava nisso. Fonte CNN, alguns gostam da CNN, outros não gostam, mas enfim. Em 2024, nós tivemos uma queda nos casamentos de 2,4% e um aumento nas separações de 3,9%. Ou seja, o número de divórcios está maior que o número de casamentos. Nós vivemos nesse contexto de cidade, nós vivemos nesse contexto de sociedade. Nós não podemos achar que estamos numa bolha, que nada vai invadir essa bolha, porque nós somos de Jesus. E os motivos que são dados aí, ou os principais motivos são dificuldades na convivência, questões financeiras e traições virtuais ou reais. Saiu uma pesquisa semana passada de uma agência UOL dizendo que 56% dos homens casados têm contato com pornografia. É nessa sociedade que a gente está vivendo. Mas é claro que os homens da igreja não serão afetados por isso, porque nós somos de Jesus, aleluia. Não é? Olha só, em 2024, o número de pessoas optando por morar juntos cresceu em 600%. Isso é assustador. Olha só, relacionamento aberto de solteiros e casados cresceu 1,8%. E isto mostra o que para a gente? Que está havendo uma renúncia de vínculos e comprometimentos. É nesta sociedade que nós estamos vivendo. É nesta sociedade que a PIB-Brás está. É nesta sociedade que a minha família está. Que a sua família está. Nós não podemos simplesmente nos ater a esses dados e não colocarmos joelhos no chão. Porque famílias disfuncionais tendem a fazer exatamente essa questão que nós estamos vendo. Olha só, nos últimos 15 anos, a taxa de doenças de crianças passou de 1 em cada 5. Ou seja, se você pegar 5 crianças, uma delas vai ter problemas psíquicos. Esse número, nos anos 80, era de cada 100 crianças, uma tinha problemas psíquicos. É assustador isso. Ou seja, se a gente pegar o nosso ministério infantil aqui, é possível que de cada 5 crianças dos nossos ministérios infantis, uma tenha problemas psíquicos. Mas nós, ou muitos de nós, estamos querendo viver numa bolha onde nada nos atinge. É esta sociedade que está ao nosso redor. Está na hora de nós, cristãos, nos posicionarmos contra tudo isto, ou defender uma tese para tudo isto. Hoje, 43% das crianças são diagnosticadas com TDAH. Hoje, a depressão em adolescentes cresceu 37%. E o número de suicídio de adolescentes de 10 a 14 anos aumentou em 200%. Motivos: privação dos pais, sempre ocupados, entrada de objetos materiais em suas vidas, filhos isolados em seus quartos, falta de limites,
pequenas responsabilidades no dia a dia que não são dadas, agendas das crianças como agendas de executivos e gratificações instantâneas. Sabe o que é gratificação instantânea? Seu filho está chorando, você dá um brinquedo para ele novo. Aí ele para de chorar. Entendeu? É isso. É algo que é passageiro. Estas questões precisam ser levadas a sério por nós, porque muitas delas estão dentro das nossas casas. Por exemplo, quem nunca teve pais ocupados com pouco tempo para os filhos? Quem nunca percebeu a entrada de objetos materiais em suas vidas, quando, na verdade, quem deveria entrar é um abraço? Nós estamos falando aqui de famílias não funcionais. Quem nunca viu filhos isolados nos quartos? Quem nunca viu filhos precisando de limites? É que as nossas crianças, a gente percebe que elas são todas cheias de limites. A gente não percebe isso nelas. Dentro da igreja, isso não acontece. Né? E aí nós nos perguntamos, o que nós temos ouvido dominicalmente nas nossas igrejas? O que nós temos ouvido semanalmente em nossas igrejas? Que nos faz nos tornar famílias funcionais. Aquelas que vão promover mudanças internas, ou seja, dentro das próprias casas, e vão promover mudanças dentro da igreja. Porque, olha, não pensem vocês que famílias não funcionais não atingem a igreja local, que atingem. Não pensem vocês que famílias que não têm espiritualidades não atingem a igreja, porque atingem. Porque nós fazemos parte de um corpo. Aquilo que você faz acaba gravando um todo. Lá em Mateus existe um texto que eu amo demais, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então eu me pergunto, para que tanto encontro de casal? Para que tanto retiro de casal? Para que tanto mês da família? Se muitas vezes nós não somos os primeiros a praticar o que aprendemos aqui dentro. Eu me lembro de um rapaz que tinha na igreja, um grande cooperador lá na nossa igreja, e um dia eu estava saindo da igreja, ele estava com a esposa ao lado, e a esposa frequentava todos os encontros de casais, retiros de casais, encontros de casais, jantar de casal, sempre a esposa estava sozinha. E na saída eu falei, vou dar um puxão de orelha nele. Então eu disse assim, oi fulano, tudo bem? Tudo bem, meu pastor, e o senhor? Também estou bem. Fulano, me diz uma coisa, quando é que você vem nos encontros de casais com a sua esposa? E aí ele disse assim para mim, quando ela praticar em casa o que ela aprende aqui. Quem levou o puxão de orelha? Eu levei o puxão de orelha. Porque nós não temos esta ideia. Eu vou dar alguns fenômenos sociais para vocês, bem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, porque não vai dar tempo para a gente trabalhar tudo. Mas olha o que está acontecendo aí. Os terians, que são rapazes, meninas, que estão se sentindo bicho. Gente, isso está crescendo demais da conta. Talvez você esteja dizendo, isso nunca vai acontecer aqui, como eu falei lá em 2007. Mas até que chegue lá no teu neto, até que chegue lá no teu filho, na tua filha, você vai achar que é coisa de psicólogo, que psicólogo tinha que orar mais. Mas olha, a zoantria, que nós chamamos essa doença de zoantria, ela está pegando. Outro dia, num shopping lá em Osasco, uma moça carregando uma outra andando de 4. Com uma coleira. E você não pode chegar e falar, minha querida, você está doente. Não pode, porque eu sou processado. Mas esse fenômeno está chegando perto da gente.
Não é mais uma coisa ilusória, um monte de adolescentes sem ter o que fazer. Isso é disfuncional. Toda pessoa que chega nesse estágio vem de uma família disfuncional. É importante você entender isso, que nada vem do à toa, nada vem do nada. Qualquer fenômeno que seja bizarro nas nossas famílias, vem de uma família disfuncional. Então nós temos hoje pessoas que se sentem cachorro, que se dizem trans-cachorro, pessoas que se sentem ovelhas, pessoas que se sentem cobra. Foi notificado ontem, lá num dos trens de Osasco, um rapaz com trans-cobra. Ele saía rastejando pelos vagões. Está chegando perto da gente. Isso é família disfuncional. E, possivelmente, se nada mudar, se não tiver das nossas autoridades algum tipo de carta branca para a gente agir, para um psiquiatra agir, para uma família agir, para um psicólogo agir, nós teremos daqui a pouco esse tipo de gente aqui. Tipo de gente não no sentido pejorativo, mas com essa doença. Por isso é que eu disse, se eu fosse criar esse slogan hoje, eu diria: famílias disfuncionais, igreja disfuncionais. Mas aí a gente pega um bode expiatório, chamado pastor, e a gente fala assim: a igreja não anda por conta dele. Nós gostamos de bode expiatório. Um outro fenômeno que está acontecendo é esse daqui, olha. Mulher robô. Está chegando ao nosso país, onde você manda ou compra uma mulher para ser a sua mulher. Eu deixei aqui o modelo, que se você achar ela bonita, você pode encomendar. É esse modelo aqui, TSX Xbot. Você encomenda e vem para você. Diz que essa mulher faz tudo. Ela lava, cozinha, passa, dá café, não fica reclamando quando você fica assistindo futebol na televisão. Faz de tudo mesmo, se é que você me entende. Deixei o modelo aqui. Aí você diz: pastor, isso é lá para Japão, Estados Unidos. Não, meu querido. Eu também pensei assim. Já existe esse modelo bem vagabundo brasileiro. Mas é horrível, não é bonito assim não. Isso vem de famílias disfuncionais, que muitas vezes se convertem e nós não sabemos disso, e isso é repassado pela sua disfunção. Aí você diz: como é que a gente muda isso, pastor? Além de entender a sociedade, nós podemos mudar sendo pessoas consagradas, com corações aos pés do Senhor. Igrejas consagradas, com corações aos pés do Senhor. O nosso Espírito Santo vai revelando isso para a igreja. Eu creio nisso, irmãos, que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, vai revelando estas coisas para que a igreja se torne funcional. O que é uma igreja funcional, pastor? É aquela onde todos querem trabalhar, onde todos podem trabalhar, onde todos podem servir. Não fica o poder em cima de um ou de dois, não fica os serviços em cima de meia dúzia. Todos querem trabalhar, todos querem servir, porque é isso que nós aprendemos com o nosso líder maior, chamado Jesus. Ninguém espera ninguém para empilhar as cadeiras. É um prazer fazer isso. Ninguém espera ninguém para dizimar, porque é um prazer fazer isso. Isto é uma igreja funcional. Quando o pastor pede algum apelo lá da frente, seja financeiro, seja profissional, seja para trabalho, nós queremos imediatamente nos colocar à disposição, porque nós entendemos o nosso papel no reino. Nós não fazemos para alguém com A minúsculo. Nós fazemos para alguém com A maiúsculo. Se as nossas famílias forem funcionais, nossa igreja será funcional também. Bebê reborn, ou bonecas realistas. Isso é idolatria do afeto. É como nós, psicólogos, psiquiatras, estamos chamando. Como alguém pode achar que algo assim inanimado é uma criança? Eu só vou dar para vocês aqui alguns dados que vocês podem achar que é maluquice, mas não é minha, é de quem faz.
Semana retrasada, um padre foi convocado para batizar um bebê reborn. Ele não quis, foi processado pela mãe. A prefeitura de Uberlândia decretou o Dia das Mães Bebê Reborn na agenda da cidade. Você acha que é brincadeira um negócio desse? Essa é uma sociedade doente. É uma sociedade disfuncional. E a igreja está nesse meio aí. Semana passada, uma influenciadora famosinha aí da mídia levou um bebê reborn para o médico atender, porque ela entendeu que a criança estava tendo problema no coração. E o médico chama a polícia, porque isso é caso de polícia. É caso de internação. E, pastor, não pasme se daqui 2 ou 3 anos alguém dizer, pastor, nós precisamos ter um ministério infantil para reborn, aqui na PIB Brás. Tem uma igreja aqui em São Paulo que o pastor compartilhou comigo que ele agora vai fazer, ele pretende agora para 2026 ter um ministério PET na igreja. Porque alguns membros da igreja dele são bem ricos e disse para ele que não está tendo condições de deixar os pets em casa para irem à igreja. Ele então está pensando pegar uma área e fazer um ministério PET. E aí você diz que isto não chega na igreja. E aí eu falei, pastor, o senhor quer a minha opinião de verdade? Ele disse, claro, eu acho que o senhor tem que ser internado se fizer isso. Se a tua ovelha não quer vir para a igreja por conta de um pet, desculpa, ele não passou pela cruz. Desculpa. Não passou pela cruz. Mas olha o que o Salmo 127 diz. Você pode abrir aí, rapidinho, Salmo 127, versículo 3. A respeito dos bebês reborn, olha o que a Bíblia diz no Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Está entendendo a diferença de uma família funcional, onde o filho é visto como herança de Deus, e uma família disfuncional, onde um reborn é visto como filho? É nesta sociedade que nós estamos. E não dá para achar que a igreja não vai ser invadida uma hora ou outra por isto, que nós não temos casos assim parecidos na igreja uma hora ou outra. É com muita tristeza que eu falo isso, porque eu nasci praticamente dentro de uma igreja, cresci dentro de uma igreja, nunca pisei o pé fora de uma igreja, pastoreio desde os meus 16 anos de idade. Me dói a alma ver que tantas igrejas estão doentes, a ponto de nós termos um missionário adolescente que fala besteira, cobre R$10.000 a palestra dele e não tem agenda de tanto convite. É o The Best on the Power. Porque se eu falar o nome dele, isso aqui vazar, eu posso ser processado. Então, é o The Best on the Power de King. Ou seja, você acha mesmo que não está já dentro da igreja muitas dessas coisas? E nós estamos o quê? Brigando se é cântico ou se é hino. Né? Nós estamos discutindo quem vai pregar domingo. Nós estamos brigando por aquele lugar no banco onde eu sempre sento e ninguém pode sentar lá. Nós estamos observando a roupa um do outro. Se o pastor está de gravata ou não, se o pastor veio moderninho ou não. Enquanto isso está entrando, a igreja está ficando disfuncional. Igreja disfuncional gera cristãos disfuncionais. Igreja funcional gera cristãos funcionais. Estão entendendo? Como é complicado?
Agora, olha o que a Bíblia diz aí para os maridos em relação às esposas de plástico. Efésios 5, 25 e 28 diz assim: maridos, marido, olha, sinceramente, eu acho que o papel que Deus deixou para nós, maridos, irmãs, eu juro que eu gostaria de ter o papel que Deus deixou para vocês. Porque o papel do homem é muito mais complicado do que o papel de vocês. Olha o papel do homem. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Não tem limite esse amor. E entregou-se a ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Desta forma, os maridos devem amar as suas esposas. Não é de outra forma, é desta forma. Não é parecido com isso, é isso. Não é mais ou menos igual, é igual. Esse é um papel muito difícil. E a gente olha para um boneco de plástico, para uma mulher de plástico, a gente se pergunta, onde é que eu estou? Que planeta que eu estou? Que sociedade doente é essa que nós estamos vivendo? Onde um animal hoje, talvez seja mais importante que uma criança. Há um tempo atrás eu fui visitar uma irmã da igreja que estava doente, uma irmã amada, eu amo essa irmã, é uma pessoa de Deus, abençoada, que Deus abençoe a vida dela onde ela estiver agora. E eu cheguei na casa dela, ela, pastor, entra, que alegria, que delícia você vir, tal. Pastor, senta aí no sofá que eu vou fazer um café, e eu sentei, daqui a pouco a cadela começou a latir. E não parava de latir, não parava de latir. De repente ela sai da cozinha e diz, pastor, me desculpa, mas esse é o lugar da Bebel. Falei, quem é Bebel? Falei, a Bebel é a... É? Mas por que ela não senta em outro lugar? É que esse é o dela. Esse é o lugar dela. Eu não vou sair. Não vou. Eu vou ficar com a Bebel que morra de latir. Não sair. Brincadeira. Falei, Bebel, toma o seu lugar. Eu fico em pé. Desculpa, tá, Bebel? Desculpa. Eu não sabia. E você acha que isso está acontecendo só lá fora, do outro lado da ponte? É nesse contexto de sociedade que a nossa igreja está, irmão. É neste contexto de sociedade que nós estamos inseridos. Aí você diz assim, pastor, o que você sugere? Que a gente aceite tudo isso aqui dentro? Não. Não. Mas eu acho que a igreja precisa pensar sobre algumas coisas, para pensar ou sim, ou pensar ou não. Mas nós temos que tomar algumas posições. Que sejam conceitos, não preconceitos, mas conceitos. Ou seja, nós aceitamos isso, mas não aceitamos isso. Então não venho, querido, o problema é teu, não é nosso. Isso não é problema nosso. Aqui funciona assim. Você quer? É assim. Não quer? É um problema seu. Nós precisamos ter isso. O problema é que a gente chega numa igreja hoje e você não sabe como funciona. Se aceita, se não aceita. Aí o que acontece? Satanás é esperto, ele levanta uma igreja com alguns camaradas sem base bíblica, sem teologia nenhuma, e essa turma vai toda para lá e continua sendo o que é. Sendo que a gente poderia, como uma igreja santa e abençoada e de palavra, como nós somos, aliás, os batistas têm 1000 defeitos, mas isto, o batista, é bom. Nós somos bíblicos, nós conhecemos a palavra. Nós podemos fazer diferença teologicamente nesse planeta aí. Mas precisamos ser uma igreja funcional. Eu acho até, e aqui vocês me perdoem colocar isso, eu acho até que nós precisamos voltar a sermos funcionais. A igreja de Cristo tem adoecido nos últimos tempos, porque as famílias têm adoecido, porque os pastores têm sido
adoecidos também. E eu já estou terminando, mas eu quero mostrar o grande vilão da noite. Aqui está na sua frente, hoje, nós estamos no mês de maio. Mês de maio, nós estamos diante do maior vilão da família. Hoje o celular ocupa o 5º lugar em brigas, crises e divórcios. Sabiam disso? Sabe por quê? Porque o celular, ele é viciante. E com ele você tem acesso fácil a 2 coisas totalmente disfuncionais. Sabe o quê? Pornografia e jogos. De cada 5 casais que eu recebo no meu consultório, 3 têm problemas com pornografia. Alguns é a mulher, outros é o homem. Aí você diz, a mulher também, que loucura, pastor. É, meu querido, porque Satanás não separa sexo. O que ele quer é desgraçar a família, acabar com a família. E aí nós pensamos, mas na nossa igreja não acontece isso, pastor. Uma vez um ladrão entrou na minha casa, minha esposa e eu estávamos em culto, e o ladrão entrou e roubou. Aliás, foi a segunda vez que ele entrava em uma semana. A primeira vez ele entrou, a vizinha viu, ele fugiu, mas levou um monte de coisa. A segunda vez ele voltou para pregar. E nós estávamos em culto nessa segunda vez, e o vizinho ligou para o meu celular, e eu vi que era o vizinho. Quando eu vi que era o vizinho, eu dei o celular para minha esposa, falei, atende, e é B.O. E ela saiu, foi atender, o vizinho disse que tinham entrado na nossa casa. E aí ela disse assim, eu disse, vai lá ver o que está acontecendo. Ela disse, não, eu vim adorar o meu Deus e eu vou adorar o meu Deus. Depois, o que acontecer, aconteceu. Eu vim aqui para prestar culto e eu vou prestar culto. Terminou o culto, fomos para casa, mas na semana seguinte eu fui dar testemunho. Eu disse, irmãos, entraram na minha casa semana passada e queria pedir para que a igreja orasse, levaram um monte de coisa, levaram televisão, minhas joias, levaram a minha camisa do Palmeiras. Porque o cara era palmeirense, porque minha filha na época era São Paulina, ele não levou a camiseta dela. Ele era palmeirense. Bom, voltando, o que importa é que esquece o resto, volta para cá. E aí um irmão ali na congregação, quando eu dei o testemunho ao lado da minha esposa, um irmão, em voz alta, creio que foi sem querer, ele disse assim, putz, se entra na casa do pastor, nas nossas a gente está na roça. A ideia dele era, no ungido do Senhor, ninguém entra. Nós estamos no mundo. Satanás não faz separação, não. Pelo contrário, se você incomodar Satanás, você é alvo dele. Há uma frase de um filme que eu assisti, um filme meio que evangélico, meio que espírita, mas enfim, a frase é boa, que dizia assim, quando você se tornar importante para Deus, você também se torna importante para Satanás. É de arrepiar isso, não é? Quando a sua família se tornar importante para Deus, a sua família se torna importante para Satanás também. Mas eu espero que você esteja entendendo a diferenciação do importante. Quando a sua igreja, meu irmão, se tornar importante para Deus, a sua igreja se torna importante para Satanás. Quando a sua vida, em particular, como adorador, como servo do Altíssimo, se tornar importante para Deus, você se torna importante para Satanás.
Aí você diz, então é melhor viver no marasmo, né? No lobo. Pois é, fica aí. Se você acha que Deus te chamou para viver no ostracismo, no vácuo, isso é um problema seu com Deus. Mas eu acho que não. Eu acho que Deus nos chamou para fazer a diferença, não é isso? Deus nos chamou para sermos luz, sal. Sal salga. Eu sei que eu já ultrapassei o tempo, a minha esposa está me avisando ali. Mas como bom pregador, eu quero deixar para vocês cinco fatores que eu considero bastante importantes para a gente. Se você está no caminho da disfunção, para você voltar aí, família, isso é muito legal, vou dar rapidinho, não posso me demorar muito, mas cinco sugestões aí que eu faço para você, caso você esteja entendendo que a sua família não está bem na funcionabilidade, que a sua família não está bem saudável. Vou dar rapidinho aqui para vocês. Olha, primeira coisa, você quer ter uma família mais funcional? Vá ao parque com a família e fique pelo menos 2 horas ao ar livre, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Pise no chão, sente na grama. Isso fará toda a diferença. Sai do apartamento, deixe o celular. Não leve o celular para o parque, pelo amor de Deus. Ande descalço. Isso faz toda a diferença. Uma vez a cada 15 dias, 2 horas, não é muito. Mais uma sugestão que eu faço para você. Promova almoços e jantares na sua própria casa com os seus. Pelo menos uma vez por semana, tenha um dia para você jantar com você e os seus filhos. Jantar à mesa, sem celular. Desliga a televisão. Fale do dia a dia, fale da semana. Comece a promover trocas. E, se possível, uma vez por mês, sai de casa, vai jantar fora, vai almoçar fora, vai tomar um lanche fora, como um pastel na feira, como eu fiz agora, há pouco, vindo para cá. E se você está falando, pastor, não tem feira essa hora? Tem. Tem porque eu passei e tinha. E eu te levo lá. Você paga, mas eu te levo lá. Mais uma sugestão, vocês que têm crianças, dê pequenas tarefas às crianças, para que elas se sintam úteis. Não deixem elas muito tempo sozinhas. Isso vai promover responsabilidade e pertencimento a elas. Crianças precisam ter responsabilidades. Aprendam a dizer não, tanto para o marido, quanto para a esposa, quanto para os filhos. Tem maridos, irmãs, que não sabem ouvir não, eles ficam chateadinhos. Tem marido que fica chateadinho quando a esposa fala não, ele implica. Não quero mais saber de você. Então, problema dele. Tem irmãs que também ficam chateadinhas. Tem filhos que ficam chateadinhos. Outro dia eu disse não para o meu filho. Falei, olha, não fica chateadinho, porque estou nem aí você ficar, hein? Esse tipo de emocionalismo não funciona comigo. Ele disse, eu não vou ficar mesmo, você não liga? Pois é, não ligo. Ele falou, é difícil. Eu quero finalizar lendo uma poesia para vocês. Eu adoro essa poesia. Essa poesia, o autor é Francisco Azevedo. Ela está no livro chamado Arroz de Palma. Diz assim, família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um fazer isso. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir de família. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo. Chora de alegria, chora de raiva, chora de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na família perfeita. Bobagem, é tudo ilusão, não existe isso. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada um gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias que são doces, tipo a minha, doce. Há famílias que são amargas e outras famílias são apimentadíssimas. Há também aquelas famílias que não têm gosto de nada. Seria algo tipo assim, diet. Ou seja, você suporta só para manter a dieta.
Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente. Aliás, quentíssimo. Uma família fria é insuportável. Uma família fria é difícil de engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando aos poucos, transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança, infelizmente. Aproveite ao máximo a sua família. Olha isso aqui. Aproveite ao máximo a sua família. Porque família é prato que quando acaba, nunca mais se repete. Acaba para sempre. Feliz quem tem uma família. Então aprenda a curtir, aproveitar e valorizar a sua. Família é projeto de Deus. Então amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia de vocês em família. Que Deus abençoe cada um de vocês.